Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um Startupeiros, que hoje vai conhecer a SIGA-Lei. É um tipo de startup que traz soluções para compilação de documentos, aceleração de processos, sejam eles jurídicos ou de qualquer outro cunho, de qualquer outra linha ligada principalmente a meios de automação, inteligência artificial envolvida. Vamos falar com o Frederico. Estamos aqui com o Frederico, que é fundador, CEO da SIGA-Lei. Seja muito bem-vindo aos Startupeiros, Obrigado. Frederico. Obrigado. O que é a SIGA-Lei no mercado? A gente é uma empresa de tecnologia que a gente transforma dados em informação acionável no que tange a questões políticas e regulatórias para grandes organizações, principalmente associações, até terceiro setor. E a gente também faz muitas parcerias com escritórios de advocacias e consultorias políticas que estão lá em Brasília, fazendo esse trabalho de entendimento da regulação dos impactos das grandes organizações. Não, é bacana a gente ver sobre essa questão da regulamentação, porque o que versa principalmente o universo jurídico e segurança jurídica que a gente muito fala, está ali interligado ao tipo de atuação e de dor de mercado que vocês identificam, é isso? Exatamente. Exato. Tá, questão de jurisprudência, como é que a gente olha também para processos, a automação desses processos, o que você tem para falar sobre isso? Bom, o que a gente tem que entender, tá? As questões políticas e regulatórias, elas persparsam várias áreas dentro da organização. Tá? A gente tem jurídico, que trabalha dentro da área jurídica, né? O terceiro poder lá, do jurídico. Nós temos os profissionais de relações institucionais governamentais, que geralmente trabalham dentro do âmbito do legislativo, do executivo, né? Nós temos ali também o departamento de regulatório, que fica verificando quais são os requisitos regulatórios e as obrigações derivadas desses requisitos que impactam a organização e tem que mobilizar ali uma série de stakeholders, que eu digo, da porta para dentro da organização, né? E temos até a questão dos profissionais de relações públicas que trabalham a comunicação com a sociedade, que ela exerce uma certa pressão para gerar regulamentações, né? E as questões políticas e regulatórias, elas conectam essas quatro áreas simultaneamente. Né? Então, o que a gente faz? A gente analisa esse cenário político regulatório 360 graus de forma bem personalizada para cada um dos nossos clientes. E a partir disso a gente não consegue dizer para os nossos clientes, olha, essa questão política ou regulatória vai impactar você assim, assim, assado, está vindo para cá, está indo para lá, né? Só que a gente está fazendo isso de uma maneira usando bastante tecnologia. Então, principalmente agora com essas novas tecnologias de LLM, né, que a gente conhece aí como o ChatGPT, mas existem muitas outras saindo no mercado, isso está mudando radicalmente. E agora é possível você analisar tudo isso de forma integrada e panorâmica. Né? Hoje, o que a gente tem? Né? Cada uma dessas áreas operam de forma separadas e independentes umas das outras. Então é muito comum que às vezes, sem querer, uma área acabe pisando no pé da outra sem perceber, né? Porque elas não têm informações integradas. Então o que a gente faz? A gente integra todas essas informações. E também, além das informações externas, a gente também pega informações internas dentro da organização e cruza tudo isso para gerar inteligência no final do processo, né? Porque a gente entende que esses dados, eles só são úteis para uma organização se eles forem capazes de sustentar uma tomada de decisão. Sim. Então a gente está todo dia pensando como que a gente consegue transformar esses dados em tomada de decisão para cada um dos nossos clientes. E tomar decisão de forma cada vez mais assertiva, né? No sentido de, tipo, vamos diminuir margens para erros, para também coisas que possam atrapalhar o crescimento, o sucesso, enfim, essa parte mais positiva e mais firme mesmo de segurança dentro da organização, é isso? Segurança jurídica. Mas o que eu costumo falar para os nossos clientes, né? Se a gente pensar que o cenário político, assim, a McKinsey fez há alguns anos atrás uma pesquisa que mensurou que aproximadamente, na média, 30% do EBITDA das empresas é impactado por questões políticas regulatórias. 30%, isso falando na média, né? Negócios ainda mais regulados, como a mineração, o setor financeiro, isso é muito maior. Mas por que até então as organizações não davam muita atenção para isso, né? Porque se a gente imaginar, o cenário político regulatório é como se fosse um mar, né? E todas as organizações, cada uma é um barco em cima delas. E o cenário político regulatório andava muito devagar, então subia para todo mundo, descia para todo mundo, e acabava que as pessoas nem percebiam, né, como que isso impactava o dia a dia das empresas. Só que
com o aumento da velocidade da comunicação entre as pessoas, né, gerado pela internet, também nós temos uma questão ambiental muito grave que está acontecendo, que está colocando restrições ali nas organizações, então questões ambientais, questões sociais, está fazendo com que esse mar, a frequência desse mar, a agitação está ficando maior, como se fossem, né, as ondas estão ficando cada vez mais frequentes. E agora, se você é uma organização já de médio porte para cima, você começa a sentir essa vibração. Se você é muito pequenininho, você está junto com a onda, você nem percebe que você está indo para cima e para baixo. Mas quando você é grande, você começa a perceber essa trepidação acontecer. Sim. Né? Então, se a gente pensar como se fosse uma corrida de veleiro, quem ganha a corrida? Né? É quem sabe aproveitar melhor as condições que estão impostas para todo mundo. Então, você pensar em questões políticas regulatórias e você desenhar estratégias em volta disso, no final do processo, obviamente, além de se proteger quanto negócio, né, mas também é ganhar vantagens competitivas. Sim, então, a gente está conseguindo identificar, usando os dados que estão disponíveis publicamente, produzidos tanto pelo governo quanto pela sociedade de uma forma geral, cruzar para gerar esses insights para os nossos clientes. Não, que bacana e muito didática a forma como você realmente tenta explicar e se aproximar dessa realidade que muitas vezes tem, né, suas peculiaridades, suas palavras tão diferentes e tal, mas para a gente realmente trazer aqui mais para perto e entender exatamente o processo. Você falou de alguns aspectos como métricas, por exemplo, quando a gente fala de discussões cada vez mais pontuais, recentes e necessárias, tipo ESG, por exemplo, também é algo que está totalmente ligado à cultura organizacional, a questão de gestão, né? Isso. E isso vocês também olham com algum cuidado? Como é que fica essa análise? Sim, Frederico? a gente olha. Porque assim, a questão política regulatória, tá? Basicamente é o que sustenta o ESG. O ESG é uma perspectiva do mercado financeiro sobre as empresas, sobre questões de responsabilidade ambiental e social e de governança. Isso é questão de política regulatória na prática, né? Então, quando a gente entra numa organização, inclusive, uma das áreas que a gente conversa é a área de sustentabilidade, é a área de ESG. Não, é muito importante ver como essa conversa também acontece. Agora, sim, as empresas que precisam contratar Siga a Lei para a prestação desse tipo de serviço que a startup desenvolve, como é esse approach? Como é que ocorre esse tipo de, olha, estamos acionando vocês, qual é o canal? Bom, como que funciona? Tá? Geralmente, uma dessas áreas entra em contato com a gente. Ou é o pessoal do jurídico, ou é o pessoal da área de relações institucionais e governamentais, ou é o pessoal de regulatório, ou é o pessoal de relações públicas. Tá? Porque depende muito do modelo de negócio. Quem está ali liderando essa questão da gestão do risco político e regulatório. Bom, geralmente essas primeiras áreas encontram a gente e aí elas falam o problema delas. A gente analisa então com profundidade exatamente qual que é a tomada de decisão que eles estão precisando tomar, quais são os dados que eles precisam coletar. E aí, para cada uma dessas organizações, a gente desenvolve um projeto específico para elas. Porque a gente entende que transformar dados em decisão, né, envolve um processo de você personalizar como que você organiza essas informações, mas que faça sentido da perspectiva da organização, né? Então, a gente entra dentro do mundo da organização, entende o modelo de negócio, a gente vai no site, a gente entende os produtos, né? Às vezes, a gente até visita a fábrica do cliente, a empresa, para entender com profundidade esses aspectos. Uma vez entendidos, a gente então vai para o nosso sistema, monta os robôs, né, para fazer esse primeiro processo de captura de dados. A gente parametriza a geração do que a gente chama de produtos de informação, os relatórios que vão ser gerados, os dashboards, como tudo isso vai ser distribuído dentro da organização. Tá? E aí então a gente instala o que a gente chama de uma infraestrutura de informação, como se fosse uma esteira. Né? De um lado a gente vai coletando ali dados, né? Esses dados vão caindo dentro de uma esteira, então a gente cria vários mecanismos, várias automações, para cruzando esses dados até entregar o produto final para o cliente, que é um relatório, um insight, são alertas que ele vai receber lá no dia a dia dele, que vai se encaixar perfeitamente dentro do processo dele. Legal, legal. Solução de forma a otimizar também o tempo e, né, trazer essa agilidade, essa celeridade. Exatamente. Quando a gente olha para diferenças regionais no Brasil e como vocês enxergam e fazem esse mapeamento, quais são os desafios, onde vocês têm maior ou menor atuação, enfim, explica um pouco para a gente sobre isso. Bom, existem alguns cortes que a gente pode analisar do mercado. Corte número 1, né, tamanho de empresa. Então, geralmente, quanto maior a empresa, né, mais
ela tem necessidade de fazer um processo de gestão de risco político e regulatório. Só que esse processo está cada vez mais avançando para das grandes para médias empresas, né? Então, assim, eu tenho casos de empresas conhecidas que elas estão tendo o seu modelo de negócio altamente impactados por regulações que saíram e elas nem estavam atentas. Então, a partir desse primeiro baque, elas já estão começando a perceber que isso é importante. Tá? Tem esse primeiro movimento. Então, o segundo recorte que a gente pode fazer é com relação ao tipo de negócio. Então, quanto mais regulado é o negócio, naturalmente essas empresas elas vão chegar até a gente. Tá? Só que, como eu falei, tudo depende do EBITDA, né? Então, se você pega uma empresa que você é pouco regulado, você vai ter menos necessidade. Mas se você é uma empresa altamente regulada, ou às vezes até você não consegue dar um passo se o governo não aprovar, por exemplo, a área de fármacos, você geralmente já vai precisar desse tipo de produto que a gente oferece. É interessante saber como cada setor corresponde de forma maior ou menor para essa questão de regulamentação, que eu acho que é o que dita, né? A permanência e a firmeza realmente da empresa no mercado. Exatamente. É bem por aí. Exato. Tá. Questão também de comparação Brasil-mundo. Além da questão aqui, cenário doméstico, como eu te pedi anteriormente, quando a gente olha para o mundo, em que pé está o Brasil? Como vocês olham também para essa questão, não sei se de referência de algum país para trazer para cá e para a nossa realidade personalizada? Como é que falamos desses cenários? Bom, o país referência na parte de análise de dados é os Estados Unidos, ponto. Ali eles têm uma cultura mais data-driven, muito mais profunda que o Brasil, né? E a gente está acompanhando essa tendência, né? Sinto ainda que o Brasil está num processo de adoção de ferramentas de análise de dados, tá? Não só no meu setor, mas acho que em todos os setores, então é uma cultura em informação, né? Mas informação muito rápida. Eu acho que esse é um ciclo que dentro de 5 anos é capaz de nenhuma empresa de médio a grande porte viver sem dados estruturados. Tá? Claro, e eu acho que é isso que vai a Lei Geral de Proteção de Dados, quando a gente olha para aqui, para o nosso interno, Marco Civil da Internet, quais são as importâncias de falarmos sobre essas medidas e de como elas influenciam o processo que vocês desenvolveram? Sim, a LGPD é bastante importante, né? Porque você precisa regular como esses dados são utilizados, né, e como que isso vai impactar a sociedade como um todo. Tá. Então, no nosso modelo de negócio, a gente trabalha com muita responsabilidade sobre os dados. Então, por exemplo, quando a gente vai coletar um dado, a gente avalia, eu posso legalmente coletar esse dado? Se eu não puder, eu vou falar para o cliente, infelizmente a gente não pode fazer isso, né? Então, a gente vai realmente se preocupando com essa questão da regulação. Mas, ao mesmo tempo, né, você ter uma regulação na mesa te ajuda até a fazer negócio. Sim. Porque você tem regras claras do que você pode e do que você não pode fazer, né? Então, eu vejo isso como mais uma oportunidade do que realmente uma barreira. Legal. Quando a gente fala de gerações no mercado de trabalho, existe alguma resistência, sei lá, se é uma empresa que é comandada por uma pessoa mais sênior, que tem um pensamento X, que quer que seja desenvolvido tal processo, se é uma startup, um tipo de empresa que tem esse comando mais jovem, no sentido realmente geracional, de abertura maior, de, enfim, possibilidades. Como é que a gente olha para a questão geracional e a atuação de vocês? Perfeito. Obviamente que a geração impacta bastante, né? Se você pegar, por exemplo, vou dar um exemplo, eu fui aqui no Farol Santander, eles têm um museu ali de como funcionava o processo bancário, acho que uns 100 anos atrás, vamos colocar assim, não sei nem quanto tempo ali, mas é bem antigo. E ali eles têm várias fichinhas, né? O que eles estão fazendo? Uma gestão de informação e dados, né? Só que de forma bem reduzida e tentando somente fazer aquela gestão daquilo que de fato é importante, muito crítico para o processo deles daquela época, né? E custava muito caro, porque era um bocado de gente ali, né, pegando informação e escrevendo num papel. Bom, e obviamente que a pessoa que vivenciou esse processo lá atrás, né, ela vai sentir um pouco de menos necessidade. Ou ela vai falar assim, para que eu vou querer ter isso se eu fazia isso na mão? Né? Isso é natural de qualquer ser humano, isso acontece com qualquer geração, né? Então, realmente, você vender assim, uma solução data analytics para pessoas de gerações anteriores é um pouco mais difícil. Mas é uma coisa interessante que está acontecendo.
Mesmo essas pessoas, porque elas estão em contato no dia a dia do celular, ela está percebendo a quantidade de informação que ela está tendo, ela percebe, poxa, tem um monte de informação que eu nunca tive a oportunidade de tê-las na minha mão. Será que eu consigo extrair insights a partir disso? Será que eu consigo extrair algo diferente? Né? Então, elas já estão percebendo. Então, eu já tive encontro com clientes assim, que pessoas de gerações, 3, 4 gerações anteriores, que falavam para mim, eu entendo que isso é obrigatório, eu não sei como que eu vou fazer isso acontecer, entendeu? Mas eu entendo que hoje é obrigatório isso acontecer, preciso de ajuda. Então eu vejo que existe sim uma abertura nesse sentido, mas obviamente é um processo educacional, um pouco maior que a gente tem que passar. A gente tem que entrar na organização e falar, não, pera, não é mágico, entendeu? Não é clicar um botão, vai vir tudo. Não, tem um processo, tem estrutura, né? Tem um certo investimento. Sim, né? tem Então, estudo, a resistência acontece geralmente na parte do investimento. Sim. Até porque eu entendo que na questão da indústria de informação, a gente, quanto pessoa física, se acostumou com informações gratuitas, Sim. porque foi a primeira era da internet ali, tudo aberto, tudo gratuito. Né? Então deu a sensação que ter informação é uma coisa muito barata, é muito fácil de fazer. Sim. Né? Mas na hora que a gente vai para o mundo complexo, do mundo regulatório, mundo político, informações para tomar de decisão, que às vezes são decisões que vão custar milhões de reais se tomadas erradas por uma organização, entendeu? Eu não posso tratar dessa mesma maneira dados profissionais. Sim, claro. Então, eu vejo que a maior resistência nesse primeiro momento, assim, dos leads, né, que a gente tem conversado, poxa, mas é tão barato acessar uma notícia num portal. Por que né, você tem um valor de investimento maior? Aí você tem que falar, não, pera. Né? Não é só acessar a notícia, tem todo um fluxo, eu estou montando uma esteira de informação, eu estou pegando, estruturando dados para processar tudo isso e te entregar pronto. Não, é importante ver a mudança de mindset para não ter como um gasto e sim como um investimento que é válido e é necessário. Exato. Essa mudança realmente que é necessária, né? Frederico, a gente vai agora para um rápido intervalo, mas convido quem está por aqui continuar. Na volta falamos tudo isso e muito mais sobre todo esse universo. Já já. Estamos de volta, por aqui seguimos. No bloco anterior, Frederico, você citou alguns pontos importantes para a gente entender, né, desde a atuação, dor de mercado, momento de vocês. E eu gostaria muito também de saber, primeiramente, antes de mais nada, a questão do investidor, que eu não cheguei a questionar, como é que fica a rodada de investimento? É diferente do tipo de startup para alguma outra? Bom, com relação ao investimento, né, é um investimento de tecnologia. Tá. Então, quando a gente trabalha fazendo esses produtos tecnológicos mais sofisticados, então você tem sempre uma primeira etapa ali na parte de colocar dinheiro no produto antes de começar a escalar. Tá. Então, esse é um cuidado que precisa ser levado em consideração quando a gente está fazendo captação. Então, a gente passou por esse momento. A gente fez a captação, a gente entendeu, poxa, quais são as tecnologias que a gente precisa desenvolver, quais são os profissionais que a gente tem que contratar. A gente tem PhD em ciência de dados dentro do nosso time. Né? Então, foi esse processo que a gente fez nesse primeiro momento do investimento. Agora, Frederico, a questão pandemia, né, ou pós-pandemia principalmente, que trouxe uma necessidade de revisão geral das empresas, setores e tal. Como foi para você esse período? Bom, a pandemia puxou o nosso negócio porque houve um aumento da intensidade da digitalização dos dados. Então, de uma certa maneira, a gente teve que acompanhar, prover essas soluções para as organizações, para que elas pudessem estar acompanhando essas informações que estavam acontecendo, principalmente nos municípios, e com isso permitiu que a gente pudesse trazer uma solução inovadora para o mercado. Não, é interessante saber porque foram muitos impactos, né? Dentro e fora das organizações, dos pensamentos de startupeiros como vocês, da Sigalei. Dentro da Sigalei, como é que fica também o corpo de colaboradores? Quem é o colaborador que faz parte do time? Como vocês fazem esse processo de seleção também? Bom, o nosso time é um time bastante técnico
Então, basicamente, grande parte dos nossos colaboradores são cientistas de dados, né? Só que é o seguinte, como a gente trabalha com questões políticas e regulatórias, nós também temos cientistas políticos e administradores públicos. Tá. Não, é importante, né? Para ter essa visão também realmente do macro e de o que acontece na ponta do público. Exato. Isso é porque é o seguinte, os dados, por si só, eles falam muito pouco. Então, você precisa entender o objeto que esses dados estão se referenciando. Então, quem tem um conhecimento para entender esse objeto, geralmente são administradores públicos ou cientistas políticos ali, que vão, e até advogados, que vão ali formatar esse objeto e a partir disso, então a gente consegue trazer dados que conversem com esse objeto, que realmente significam alguma coisa. E aí, a partir desse processo, que de fato a gente consegue transformar dados em tomada de decisão. Sim. Futuro, médio e longo prazo. Vocês observam de alguma maneira, escalada de negócio, como vocês olham para essa questão tempo e espaço também? Bom, a gente está trabalhando para acelerar o nosso crescimento, né? Nessa proposta de valor de trazer tomada de decisão para as grandes empresas, né? E então a gente está investindo bastante no uso de novas tecnologias. Então, com essas novas tecnologias baseadas em grandes modelos de linguagem, como por exemplo o ChatGPT, está abrindo outras fronteiras que talvez eram sonhos alguns anos atrás. Tá? Então a gente está investindo bastante pesado nessa ponta. Agora, uma questão que você falou anteriormente foi sobre como as empresas enxergam o fato de ser ou investimento ou gasto ou você desprender recurso para ter esse tipo também de atuação, né? Como é que a gente olha para médias que possam ser trabalhadas? Depende muito da empresa, do que é necessário. Vocês observam, identificam a dor e como é que fica analisar o que é que essa empresa precisa em termos também de, não sei se orçamento, como é que funciona, só para a gente ter uma noção geral. Não sei se precisa dar valores, se você também não se sentir à vontade, mas só para a gente entender, a empresa precisa, como é que ela entende passo a passo do que é realmente cabível, necessário e referência a valor? Geralmente, basta seguir o fluxo de tomada de decisão. Tá. Qual decisão que cada pessoa dentro da organização está tomando? Que provavelmente, para tomar de decisão, a gente vai identificar ela entrando em alguns sites específicos para pegar informação. Ponto. Na hora que você faz o trabalho de trás para frente, aí você consegue entender o que você consegue entregar para a organização. Então a gente faz esse mapeamento dela, né? E a partir disso, então a gente fala, olha, você faz 5 passos para chegar até aqui. Com o nosso sistema, você vai fazer um passo. Mas olha só, você vai ter 2 ganhos aqui. Primeiro obviamente, cortou passo, redução de custo, né? Mas dentro do mundo político regulatório, a gente está falando de decisões que valem milhões de reais. Sim. Né? Então, às vezes, os grandes ganhos estão evitar que você tome uma multa, por exemplo, porque você deixou de ver alguma informação. Nesse sentido, a gente tem retornos de investimentos astronômicos. E a empresa, quando ela percebe isso, ela percebe que ficou muito barato contratar um sistema perto que ela já pagou de multas porque ela não soube dessa informação anteriormente. Tá? Então, assim, uma grande organização, multa de 2, 3 milhões de reais por ano porque deixou de ver alguma coisa em nível municipal, é comum, entendeu? Então, várias organizações já passaram por isso, de médio a grande porte, e ninguém gosta disso. Na hora que você fala assim, olha, você tomou aquela multa porque você não ficou sabendo, e se você pudesse ficar sabendo e tivesse tempo hábil de agir sobre isso, né? Aí, na hora que você compara o valor da instalação dessa infraestrutura, né, mais dividido aí pelo valor da multa, aí o retorno sobre o investimento fica explícito. Nossa, realmente vale a pena. Sim, boa, bom saber. Agora, olha, a gente já está quase no final, mas antes o espaço fica aberto para suas considerações, para sua mensagem ou dicas. Fica à vontade. Bom, eu queria agradecer pela oportunidade, né, de estar falando aqui um pouco sobre a Sigalei e também dizer que o mundo está mudando uma velocidade bastante rápida, né? E que os negócios que vão sobreviver a esse novo cenário são aqueles que vão conseguir entender melhor o mundo ao redor dele. E entender esse mundo significa você coletar os dados, organizar essas informações, né? Estruturar isso tudo de uma maneira que faça sentido para o tomador de decisão. Então, esse é o segredo para a gente
continuar os negócios aqui no século XXI. Pois é, então eu agradeço também a você que nos acompanha por aqui. O programa também sempre disponível no YouTube do canal Empreender. Até o próximo.